Amém? Pediria para você abrir a sua Bíblia em Zacarias 3. Os profetas passaram por aqui, andaram pelas galáxias. Eu sou pastor, eu venho para a terra, vou falar com você, com o seu coração, com a sua cabeça, amém? Cada um no seu ofício. Cada um no seu ofício, né? Porque os profetas têm jatos, têm Boeing. O pastor máximo que tem é um helicóptero. Faz uma barulheira quando consegue subir, mas já volta logo. Assim, pastor é andar na terra, meu filho. E os profetas não, né? Os profetas... Precisamos de uns e precisamos de outros. Amém? Quando há algum acidente, precisa de uma emergência, salvar alguém, não é avião que chega, é helicóptero. Então, todos eles têm a sua importância. Me disseram ontem que o profeta passou aqui e disse: eu quero tirar o peso de você, pastor. Esse peso de ser o anjo da igreja. Eu digo: era o meu troféu, não é? Agora arrancaram. Eu estava até ontem tão feliz que eu achava que eu era o anjo da igreja. Coisa chata esse negócio, cara. Capítulo 3. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Então, falando o anjo, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhes essas vestes sujas. E a Josué, disse-lhe: eis que tenho feito com que passe de ti toda a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: põe-lhe também uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de vestidos limpos, e o anjo do Senhor estava ali. Nós sabemos que o pastor, o profeta falou ontem da importância do Velho Testamento. Eu até gosto muito de uma palavra que o Felipe deu aqui esses dias, falando que ele gosta de chamar do Antigo Testamento e não do Velho, porque velho é uma coisa que realmente você tem que jogar fora, e o Antigo não. Porque o antigo é uma coisa que está muito bem conservada, só é antiga. E essas coisas você conserva. E o velho não, o velho é aquilo que está velho mesmo, precisa jogar fora. Então, mas que Deus é o Deus do Antigo e do Novo Testamento, amém? Acho que todos nós já tivemos a sensação de que no Antigo Testamento Deus era um Deus muito brabo, sanguinário. No Novo Testamento Ele aceitou Jesus, ficou bonzinho. E chega em Apocalipse, Ele desvia e volta tudo a ser que era. Mas nós sabemos que é o mesmo Deus de amor todo o tempo. Mas as coisas que nós ministramos são as coisas que norteiam a nossa vida. Não está no campo da pregação. E isso eu posso lhe afirmar porque eu conheço os meus irmãos da casa. E o que pregam são as coisas que norteiam a sua vida. Aquilo que o pastor Fernando estava falando aqui. Não se trata de... Quando você se torna mensagem, não se trata daquilo que você fala, mas daquilo que você carrega. E o pastor Júnior, ele tem falado muito que nesses dias para frente já não vai ser mais o que se fala, mas quem fala. Porque por meio da internet você pode falar coisas fantásticas que você dá eco com a voz que alguém está falando. Mas de quem fala? Quando o diabo disse para Jesus: transforma essas pedras em pão, Jesus não tinha problema de fazer aquilo, porque ele já tinha feito produzir pão muitas vezes. Ele só não fez porque era o diabo que estava falando.
Mas em outros momentos, o pai falou: multiplica o pão, e ele multiplicou. Então é quem fala. E as coisas que a gente ministra são coisas são as coisas que norteiam a nossa vida, são aquilo que norteia a nossa vida de fé e de conduta em Deus. E uma das coisas que foi e é vital para mim é olhar para a sombra das realidades espirituais, porque a Bíblia diz que a lei, o Israel físico, é uma sombra de uma realidade espiritual. E a realidade espiritual, a igreja viveria ela espiritualmente, até que seja encarnado, como nós temos aprendido aqui no milênio, todas as coisas se tornem palpáveis. Mas enquanto elas não estão palpáveis, nós as vivemos pela fé, aquilo que está nas regiões celestiais. O lugar que eu fui parar quando eu nasci de novo. Meu espírito está nas regiões celestiais, amém? E a sombra das realidades espirituais, elas são altamente importantes. Por quê? Porque, irmãos, se nós não tivéssemos a didática do cerimonial, Deus escolheu um povo na terra chamado Israel, Deus colocou um templo ali, o povo era perdoado seus pecados por um cordeiro que era sacrificado constantemente. O povo foi liberto do Egito através de um sangue de um cordeiro nos umbrais da porta. Se essas coisas que são sombra de uma realidade espirituais, irmãos, se nós não tivéssemos essa didática palpável, visível, histórica, física, seria simples entender Jesus como um cordeiro? Não, irmãos, nós entendemos isso não só por uma revelação, mas o físico nos ajuda muito, não é verdade? Imagina se não tivéssemos o Israel físico como um apontamento para compreendermos as coisas espirituais. Do nada, você não conhece a história dos hebreus, da Bíblia, de Israel, de nada, vem alguém e diz: ó, tem um cordeiro que morreu por você. Não, mas porque a gente conhece a história de Israel física, a gente pode compreender o que Cristo é como um cordeiro para a eternidade nas nossas vidas. E nós estamos numa realidade aqui que fala com nós agora. É muito importante a gente pensar sobre como as coisas da Bíblia, elas me transportam para uma realidade espiritual agora, nesse momento. Quando eu leio Gênesis, eu leio a história de Adão e Eva, eu não posso pensar que isso é uma coisa tão distante de mim, uma coisa que aconteceu, algo histórico. Deixa isso para os teólogos que não são crentes. Quando eu leio em Gênesis, quando Adão e Eva caíram por quê? Caíram porque decidiram comer de um cardápio que não era mais o cardápio de Deus. Enquanto comeram do cardápio das mãos de Deus, viveram. E quando decidiram comer num cardápio que veio da serpente, morreram. O que mantém a sua e a minha casa de pé hoje? O que nós decidimos comer, isso não mudou. Então o jardim do Éden não mudou. Aquela realidade espiritual está viva agora na minha vida e na sua vida. O que mantém a sua casa de pé? O que mantém a sua vida espiritual de pé? Aquilo que você decide comer. O que você decide comer, decide se você fica de pé ou morre. Então, aquilo é agora. E nós temos aqui uma realidade de uma sombra de uma realidade que é muitíssimo aplicável em nossa vida. Porque um homem chamado Zacarias, ele tem uma visão. Ele tem uma visão totalmente espiritual. Eu não sei se ele teve um sonho, se ele teve um arrebatamento de sentidos, um arrebatamento de espírito, seja como for, mas Deus abriu um cenário espiritual e introduziu ele ali. E naquele cenário, ele viu o sumo sacerdote Josué, ele viu o anjo do Senhor, personagem 1. Ele vê o sumo sacerdote Josué, personagem 2. Ele vê Satanás à sua direita. Irmãos, pouquíssimas e raras vezes você vê Deus se referindo a Satanás no Antigo Testamento. E ali ele vê Satanás à sua direita, personagem 3. E o que me parece é que havia outros anjos naquele lugar que operavam segundo o mandato do anjo do Senhor. E Ezequiel, o homem, Ezequiel físico, o profeta Ezequiel, o homem, ele é introduzido ali e começa a assistir isso numa tela de cinema. Agora, quem é Zacarias? Zacarias é Ageu, nós já sabemos, mas vou reforçar aqui.
Eles foram os profetas que coordenaram a reconstrução do templo de Jerusalém e os muros de Jerusalém. Amém? Enquanto Esdras e Neemias faziam um trabalho apostólico de exército, Zacarias e Ageu faziam um trabalho profético de aeronáutica. Tomavam os ares, liberavam, e encorajado por aquela palavra dos profetas, então eles operavam ali. Por isso que olhar para Esdras e Neemias sempre vai ser objeto de estudo para nós, principalmente para quem vive nos últimos dias, quando a Bíblia diz que Ele restauraria todas as coisas. E uma receita, ou um planejamento, ou uma estrada, ou um ensino sobre restauração de uma casa do Senhor que está caída, está aqui, está ali o contexto de Esdras e Neemias. E nesse contexto, Zacarias tem uma visão, porque ele precisava liberar os oráculos e a orientação para que Esdras e Neemias entrassem. E ele vê um anjo do Senhor, que os teólogos concordam que quando fala o anjo do Senhor, fala da figura do próprio Cristo. E vê o sumo sacerdote Josué que está ali, e vê o anjo do Senhor para se lhe opor, para lhe causar uma oposição. A quê? A reconstrução daquela casa. Porque a casa estava sendo reconstruída. Qual casa estava sendo reconstruída? A casa do Senhor, que Davi propôs construir, e Deus autorizou, e ele levantou os recursos. Davi, na condição de pai, do pai Deus, levanta os recursos. Salomão, na condição de pai e filho, vem e executa a reconstrução do templo, porque isso é uma figura. E a reconstrução desse templo que Nabucodonosor destruiu, agora existe uma oposição para que essa reconstrução aconteça. E você vai ver lá em Esdras, Neemias, Sanbalate, Tobias e todos esses cenários, amém? E isso é uma realidade espiritual, que é a minha vida e a sua vida está aqui, nesse lugar. Por quê? Havia uma palavra do profeta Ageu que a glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira. Todos nós conhecemos sobre isso. E nós vamos ver desde os primeiros momentos da Bíblia que Deus, profeticamente, Ele estabelece sempre uma ordem que Ele rejeita o primeiro e Ele aceita, recebe e abençoa o segundo. Por isso que nós temos Abraão, o pai da fé, quando ele dá início à história dos hebreus, ele tem um filho chamado Isaac, que é rejeitado, chamado Ismael, que é rejeitado, e um segundo filho chamado Isaac. Esse é aceito porque Deus diz: em Isaac está a promessa. E esse Isaac, que é uma das maiores figuras de Jesus no Antigo Testamento, por isso que Abraão é chamado pai da fé. Irmão, por que Abraão é chamado pai da fé? Porque ele representa a Deus, que mata o seu filho. Porque nós sabemos que não foi os judeus que mataram Jesus, também não foi os romanos, foi o próprio Deus, amém? O pai matou o filho. A Bíblia diz que a Deus aprove moê-lo. Então Deus está mostrando figurativamente que Ele é Abraão, que sacrifica o seu filho Jesus Cristo na pessoa de Isaac. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Abraão não é o pai da fé, ele só é o pai da fé porque ele está representando Deus ali. Quem é o pai da fé? É Deus, não Abraão. Mas em representatividade se tornou o pai da fé. E agora esse filho, Isaac, ele tem 2 filhos. Sua esposa fica grávida, Rebeca, que é a maior figura da igreja na Bíblia. Tanto que quando o pai Abraão vai arrumar uma esposa para ele, manda um secretário dele numa terra buscar uma esposa para ele, que é uma figura do Espírito Santo que está buscando a esposa de Cristo, que é a igreja. Ela fica grávida e ela bate uma ultrassom celestial, porque tem uma confusão no seu ventre, e Deus fala: tem 2 crianças aí. O que nascer primeiro, o primogênito, vai servir ao segundo. Como isso?
Poderíamos entender, foi o diabo que falou, não foi Deus, porque Deus ensinava que o primogênito era que tinha primazia. E esse Jacó, que era o segundo, ele tem 12 filhos. Desses 12 filhos, ele tem um ilustre filho chamado José, que vem a ter 2 filhos também. E quando o seu pai, Jacó, está para morrer, ele chama o pai para abençoar os seus 2 netos. Quando ele vai abençoar os 2 netos, ele já está velhinho, não enxerga muito bem, põe a mão direita sobre o mais moço, a mão esquerda sobre o mais velho. José, entendendo que ele já estava cego e velho, diz: pai, você trocou as mãos. E Jacó diz: deixa que assim seja. Deus de novo estava dizendo que a bênção estava sobre o segundo. E dos filhos desse José, dessa geração, se tornou uma grande população no Egito, junto com os outros sobrinhos ou primos, e estava escravo ali. Então Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar aquela geração. E esse homem chamado Moisés, quando ele liberta essa geração, Deus dá uma constituinte. Ele sobe no monte e ele recebe as tábuas da lei. Ele desce do monte, quebra as tábuas da lei e ela é reescrita. Deus estava dizendo que a primeira estava sendo resistida porque a segunda que valia. E dessa geração que é retirada do Egito, a primeira morre, Deus não aceita ela entrar em Canaã, é a segunda que entra. E estando na terra de Canaã, quando se levanta o primeiro rei de Israel, chamado Saul, Deus rejeita ele, diz: é o segundo que eu abençoo, já está segundo o meu coração, é Davi, é nele. E Davi faz um templo, e esse templo é destruído por Nabucodonosor, e na reconstrução do templo, Deus diz: a glória dessa segunda casa, ela é maior do que a primeira. Porque todo o tempo Deus estava apontando a respeito da minha e da sua primeira natureza em Adão, que ali está rejeitada e caída em Adão. Mas quando você nasce de novo por Cristo Jesus, a glória dessa segunda casa, ela é maior do que a primeira. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Porque na nossa cronologia nascemos primeiro na casa de Adão. Mas pelo novo nascimento, é por isso que o pastor Fernando está falando, nós precisamos que as pessoas sejam levadas a um novo nascimento. Tem muita gente na igreja que não nasceu de novo. O que acontece quando a pessoa não nasce de novo? Ela vai viver um contexto que eu já falei em alguns lugares. Nós tínhamos uma cachorrinha, a Formosa, e era uma poodle dentro de casa, e eu treinava ela, vai para lá, e a Formosa ia, vem para cá. Eu fazia assim, ela saltava, caía no meu colo. Parecia até que conversava com a gente, entendia tanta coisa. Mas quando eu dava um prato de alface para ela comer, ela não tinha interesse, porque ela não tinha uma natureza que respondia para aquela comida. Muita gente está na igreja assim, debaixo do evangelho psicologizado, são treinados na sua mente, diz glória a Deus, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Mas quando se dá uma comida para comer, não tem uma natureza que responde para aquilo. Não dá para discipular ninguém que não tem uma natureza que responde para o discipulador. Por isso ela precisa nascer de novo e ter uma natureza que responde para aquilo. E quando eu nasço de novo, então, por quê? Porque ele tem uma clareza e ele vê o sumo sacerdote Josué. Embora o nosso sumo sacerdote seja Cristo, aqui ele está numa figura de mim, de você, porque ele está de vestes sujas. E quando ele está de vestes sujas, o anjo diz assim: uau, ele está de vestes sujas. O anjo do Senhor disse um dia para mim e para você. Um dia eu me aproximei do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor olhou para os outros anjos e disse: uau, o Juscelio quer andar no nosso meio, quer andar nas regiões celestiais, quer ser um cidadão do céu, mas não dá, ele não tem vestes para andar aqui. Então é quando entra o sacrifício do Cordeiro. É quando ele me põe as vestes, aquelas vestes que Adão precisou conhecer desde o Éden. Quando ele tentou fazer uma para ele, ele disse: não dá, Adão, você não pode tampar sua nudez com as suas próprias mãos. Eu tenho um sacrifício feito, e as vestes que você tem agora vêm desse sacrifício. E ele diz aqui no versículo: eis que tenho feito com que passe de ti toda a tua iniquidade. Isso é um novo nascimento. Ele fez com que passou de mim toda a minha iniquidade, e agora ele me dá uma veste nova. E agora, essa casa que nasceu de novo tem uma palavra. A glória dessa segunda casa não está como na primeira casa.
A primeira casa, Davi levantou muitos recursos. Tinha ouro de todo tipo, tinha pedras preciosas, tinha tudo. A segunda casa não tinha tantos recursos assim, naquilo que era visível. A glória dela não estava no que aparecia, mas na palavra que estava sobre ela. A glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Por isso que quem trabalha na glória da primeira casa, o que vale? Vale estética, vale condição social, diploma, quanto dinheiro tem, o carro que tem. Mas quem trabalha na segunda casa, o que vale é a palavra que está sobre ele. Não está no campo da estética, não está no campo das coisas terrenas, mas da palavra que está sobre ela. Cristo em vós, a esperança da glória. É uma restauração. Começa uma restauração aqui. Uma restauração, só que na visão. Porque aquela casa, a restauração dela está falando de mim e de você. Porque quem é a casa do Senhor hoje? Quem é o templo do Espírito Santo hoje? Aleluia. Cristo olhou para aquele templo e disse: eu destruo e reconstruo em 3 dias. Ele estava falando dele mesmo. Ele deu a possibilidade de um homem e uma mulher nascer de novo e carregar Deus dentro de si. Não me pergunte como. Um dia o endereço de Deus foi um templo em Jerusalém, mas hoje o endereço de Deus sou eu e você. Por isso que quando você olha, aonde está em Crônicas capítulo 6, quando Salomão dedica o templo, Salomão diz: Deus, quando vier alguém aqui nessa casa e clamar, orar, e quando nesta casa alguém, você coloca os teus olhos sobre essa casa, irmãos, não tem mais a ver hoje, nesse momento, para a igreja, o templo. Hoje essa casa é você. Quando alguém vir nessa casa, essa casa orar, aí Deus está com os olhos sobre elas, aí Deus responde. Só que a Bíblia fala que ele tem uma segunda visão, tem uma pessoa ali naquele contexto. Quem? Satanás. Satanás estava ali para se lhe opor. A Bíblia não fala que o diabo estava ali para opor ao trabalho, à minha missão, ao meu ministério. Não. O diabo, ele não aparece para impedir nada que é seu. O diabo, ele tem uma missão. Qual? Impedir a restauração dessa casa. Por isso, quando o diabo ataca o teu casamento, não é o casamento que ele quer. Ele quer parar a restauração dessa casa. Quando o diabo ataca as suas finanças e as minhas finanças, não é as finanças que ele quer. Ele quer parar a restauração dessa casa. Quando o diabo ataca o meu ministério, não é o ministério que ele quer parar a restauração dessa casa. Só que essa casa está debaixo de uma palavra. E qual é? Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia da vida de Cristo. Qual é o meu trabalho? Eu preciso entender que a obra da igreja é a expansão do reino, mas a obra de Deus sou eu. Por isso ele trabalha no meu desenvolvimento. Irmão, se ele trabalhar no meu desenvolvimento, eu não preciso me preocupar com o meu funcionamento, porque tudo que ele desenvolve funciona. Tem uma restauração aqui. Só que essa restauração é difícil. Ela é complicada. Por quê? Porque ele está fazendo uma reforma com alguém morando dentro da casa. E é horrível. É horrível você fazer uma reforma morando dentro da casa. Quem aqui já fez? Quem aqui já reformou um quarto, uma cozinha em casa? É horrível. Por quê? O pedreiro não quer saber se seu filho teve febre a noite toda, se você foi dormir 5 horas da manhã. 7 horas da manhã o martelo está ali. Aleluia. O pedreiro, irmãos, que está reconstruindo essa casa, ele não quer saber se você está ofendido com o irmão. Ele não quer saber se te machucaram. Ele não quer saber se você está angustiado porque não teve as suas orações. Ele está trabalhando na restauração da casa e não na petição dela. No desenvolvimento dessa casa. Cristo em vós, esperança da glória. Então todas as oposições que o diabo tem não tem a ver com as coisas que eu faço, mas com a restauração dessa casa, aonde ele decidiu: eu habitarei aí, e ela será luz para todos os povos. Uma outra coisa, talvez a mais terrível, de fazer uma reforma morando dentro, é que por mais que a gente limpe, parece que sempre está sujo.
Aleluia. Quer saber se Ele ainda está restaurando essa casa? Por mais que você se limpe, você se vê suja. Por isso que quem se acha santo e pronto não está debaixo de restauração. A casa já foi abandonada, a obra está abandonada. Não é que está pronta, a obra está abandonada. Quem está debaixo dessa obra, quanto mais se santifica, mais sujo se vê. Vive a experiência do profeta Isaías, que é tão falado, que até o capítulo 6 eles, ai de ti, quando ele tem um encontro com a glória do Senhor. Ele diz, ai de mim, mas não é só ai de mim. Ele diz assim, ai de mim, que habito no meio, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de pessoas com lábios impuros. Até ali, na cabeça de Isaías, Israel eram pessoas com lábios impuros, e ele se achava que não era. E agora ele diz, ai, eu sou farinha do mesmo saco, cara. Quando ele tem um encontro com a glória de Deus, tudo aquilo que ele acreditava, ele sabia, eu sou farinha do mesmo saco. Tudo que ele criticava, melhor dizendo, tudo aquilo que ele criticava, irmãos, a gente vai para o Facebook, dar lambada na igreja, xingar a igreja, criticar a igreja, até ter um encontro com a glória de Deus. Você, meu Deus, eu sou isso tudo que eu estou criticando. Eu sou farinha do meio saco. Eu pensava até aqui que eles eram de lábios impuros. Agora o Senhor mostrou que eu sou também. Meu Deus, tem misericórdia de mim e deles. E agora o Senhor diz assim, a quem eu enviarei? Aí Isaías diz, Deus, não dava para ter feito essa pergunta antes? Se o Senhor me perguntasse antes, eu digo, eu estou aqui. Leva eu, Senhor. Mas agora que o Senhor me mostrou quem eu sou, quem eu enviarei? Ele, Senhor, agora do jeito que eu vi que eu sou, eu não tenho condições, eu sou inadequado, sou farinha do mesmo saco. Só que tem uma coisa, agora que o Senhor me mostrou o que me mostrou, agora que eu vi o que eu vi, eu não tenho mais condição de voltar. Agora que o Senhor me mostrou o que me mostrou, por favor, me envia, eu não quero ficar fora disso. Só que agora eu sei que a glória tem a ver contigo e não comigo. Essa decepção de Isaías o ajudou. Parece que a decepção de Adão também o ajudou. É a decepção que a gente tem depois de um caminhar com Deus. Adão teve, eu tenho, você tem. Quando uma criança nasce, ela só enxerga 30 centímetros, porque é a distância do peito da mãe no rosto da mãe. Um bebê nasce, ele não tem percepção de si mesmo. Ele vai se percebendo a partir do que ele vai vendo. Deus fez um boneco de barro, soprou, e esse boneco de barro ganhou vida. Quando ele abriu os olhos, quem ele viu? Uau! Eu sou Deus. Deus sou eu. Todas as percepções que Adão tinha a ver com Deus, porque ele, quando abriu os olhos, ele viu Deus. Ele desenvolveu a vida dele vendo Deus. Obrigado. Os irmãos sempre vêm trazer um papel. Tem uns irmãos às vezes que prestam atenção no tamanho do nariz, trazem toalha, trazem cortina. Obrigado, meu pastor. O Júnior está trabalhando de pastor da nossa casa. Profeta também pastoreia. Estou aprendendo isso com o Júnior. E de repente, pastor também profetiza, nem que seja de helicóptero. E de repente, Deus fala assim, Adão, qual o nome dessa árvore? Essa árvore é tal. E essa é tal. E a Bíblia diz que tudo que Adão chamou passou a ser. Já existia, mas não era. Quando ele chamou, passou a ser. Deus estava impartindo o seu poder criacional com ele por meio da palavra, porque quando Deus fala, Deus cria. E Adão disse, uau, é eu e Deus, Deus e eu, nós dois. E um dia ele decide sair do trilho. Quando ele sai do trilho, ele cai em trevas e ele se olha. Ele tem uma decepção terrível. Ele tem uma descoberta qual? Nunca foi ele, eu e ele. Nunca foi ele e eu. Nunca foi nós dois. Sempre foi tudo ele. Sempre é ele, porque dele, por ele, para ele. São todas as coisas.
E a gente, quando começa no ministério, a gente, quando começa com Deus, a gente, Deus sou eu sou Deus. Nós dois, cara, chega uma hora que Deus deixa você se decepcionar para que você e eu entendamos. Nunca foi eu e ele, nunca foi ele e eu, nunca foi nós dois, tudo sempre foi ele. Uma restauração. Nós somos uma casa em restauração. Por isso Deus está trabalhando um desenvolvimento em nós. Irmãos, qual é o problema da igreja brasileira? Então nós podíamos enumerar milhares, mas o maior deles é a imaturidade de nós, os líderes. A nossa imaturidade é o maior problema da igreja brasileira. Por isso que Deus está gritando pela boca dos profetas: precisamos nos desenvolver. E a gente quer crescer, mas Deus quer nos desenvolver, e há uma distância entre o crescimento e o desenvolvimento. Crescimento é uma coisa que tem a ver com expansão externa, e desenvolvimento tem a ver com crescimento que é de dentro para fora. É um desenvolvimento. Ele começou uma restauração aqui. Você e eu somos uma casa em reconstrução. Aí eu olho para o meu irmão e eu vejo que tem coisas da casa dele que ainda não foi. As paredes que precisam ser derrubadas não foram nem derrubadas, quanto mais levantadas certas. Aí eu critico, porque na minha casa aquela parede já foi derrubada e construída. Só que tem coisas na casa dele que a parede nova já está de pé e a minha velha ainda está aqui. Antes de entendermos que a igreja é como uma casa do Senhor, precisamos nos entender como casa espiritual. Também vamos entender como casa de oração. Por isso, irmãos, quando Jesus veio, a primeira coisa que ele fez foi pegar o chicote e ir no templo. E quando transformaram o templo em casa de negociação, ele pegou o chicote e foi lá. Sabe, o pastor Fernando disse: tem muitas coisas que Deus está fazendo que a gente diz que é o diabo. Quando Deus vê que esse templo está negociando valores, o chicote de Jesus vem. Porque Ele está limpando o templo. Ele diz que esse templo será uma casa de oração. Ele está restaurando. Precisamos nos desenvolver como pessoas. Desenvolvimento emocional, psíquico, espiritual, para depois nos expandir como reino. Agora eu gostaria que você pensasse comigo numa coisa. Ora, versículo 3. José, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Então, falando, o anjo do Senhor ordenou os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a eles lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti toda a tua iniquidade. Eis que o novo nascimento aconteceu, e te vestirei de vestes novas. Hoje nós temos vestes de salvação, amém? Nascemos de novo. Somos uma casa espiritual. Precisamos edificar a nossa vida, a nossa natureza espiritual. Versículo 5. E disse eu: põe-lhe uma mitra sobre a sua cabeça. Uau! Se você é daquela pessoa que tem liberdade de riscar sua Bíblia, faça um risco entre o versículo 4 e o versículo 5. Você possa ajudar, você me ajudar? Lucas, irmãos, Lucas se aproximou um dia diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor viu que ele estava com vestes sujas. Não tinha vestes celestiais para andar no âmbito celestial. Então o anjo disse aos outros anjos: traze vestes sujas. E disse: eis que tenho feito com que passe de toda a tua iniquidade. Então acontece aquilo que a Bíblia diz, que ele foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Uau, e agora ele ganhou vestes de salvação. Ele não se viu com vestes sujas. Não sentiu necessidade de uma nova veste. Foi o céu que sentiu necessidade. O céu o atraiu. O céu viu que estava de vestes sujas. O céu viu que ele tinha necessidade de trocar as vestes. E o céu providenciou a troca. Nada veio do Lucas. Por quê?
Porque pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, não vem de vós. Agora está salvo. Tem o nome no livro da vida, templo do Espírito Santo, herdeiro de Deus. Vai ressuscitar no último dia. Vai reinar com Cristo. Uau! Só que naquele cenário até agora tudo era espiritual. Tudo era virtual. O anjo do Senhor estava ali, era uma visão de Zacarias. O diabo estava ali, era uma visão de Zacarias. O sumo sacerdote Josué estava ali. Nós estamos aqui figurando no Lucas, porque isso é uma figura de mim, de você. Estava ali. De repente, versículo 5. Como é que você lê? E disse eu. Uau! Entrou um mortal na história ali. Zacarias estava presente como homem. Ali não era o céu falando. Ali não eram as figuras do cenário da visão espiritual falando. Zacarias se mete. É uma voz da terra. Não é uma voz do céu. Zacarias entra. E quando Zacarias vê, uau! Vestes de salvação. A iniquidade passou sobre ele. Agora é filho de Deus, templo do Espírito. Tem seu nome escrito no livro da vida. É herdeiro de Deus. Uau! Agora ele diz para o anjo do Senhor: mas por favor, troca também a mitra. Uau! Isso não foi um clamor do céu, foi um clamor da terra. Porque Zacarias olhou e disse: uau, o Lucas tem vestes de salvação. É filho de Deus, é herdeiro, é senhor, é governante. Mas a mitra era um turbante na cabeça do sumo sacerdote, escrito com letras de ouro: santidade ao Senhor. O Zacarias estava dizendo: Senhor, a obra de salvação feita na vida do Lucas é tremenda, mas troca-lhe também a mitra, porque se ele não renovar a mente aqui, de acordo com o que já está feito aqui, ele não vai aproveitar de nada, ainda que tenha feito tudo o céu. Ainda que o céu tenha providenciado tudo, se ele não renovar sua mente para viver de acordo. Por isso que agora começa uma reconstrução aqui. Quem assistiu Fórmula 1 sabe, o piloto, em dia de chuva, ele tem várias viseiras. Volta e meia, ele clac, solta uma viseira, clac, solta uma viseira. Deus está renovando a nossa mitra. Eu não posso estar no meu 20º ano de fé com a mesma mitra que eu tinha com 5 anos de fé, porque isso aponta que a casa foi abandonada. Mas ele está dizendo: renova a mitra. Eu quero assumir de novo a reconstrução dessa casa. O diabo se opôs a essa casa, mas entenda, essa casa está debaixo de uma palavra. A glória dessa segunda casa será maior do que a primeira, porque a Bíblia diz que enquanto o herdeiro é menino, e nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Pastor Rômulo, por favor, me ajuda aqui. A Bíblia diz que quanto o herdeiro... Vê ele menino, por favor, irmão, esse gigante aqui. A Bíblia diz que quanto o herdeiro é menino, ele nada difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Então o rei é dono de muitos carros, Ferrari, BMWs. Eu estou vendo que você não quis pegar nada disso, mas Ferrari, BMW, iates, uau. Só que o pai, o rei, não pode dar para ele dirigir. Por quê? Ele é dono, mas é menino. Já o escravo poderia dirigir, não é menino, mas não pode porque não é dono, porque não é herdeiro. A conta corrente do rei tem milhões ali, vários cartões de créditos, talão de cheque que você quiser. O rei não pode dar para ele usar. Por quê? Porque ele é menino. Já o escravo poderia, porque não é menino. Só que o que acontece? É escravo, não é herdeiro. A Bíblia está fazendo uma referência entre o filho de Deus e o ímpio.
Se ele não troca a mitra, se comporta como um menino e nada difere do ímpio, ainda que seja senhor de tudo, ainda está indo na igreja fazer campanha para pedir coisas que já são dele por herança, só o pai não dá porque é menino. Precisa mudar a mitra. Por quê? Porque aqui o Senhor, aqui Deus o fez Senhor, mas se aqui ainda é escravo, não consegue governar. Aqui Deus fez esse homem um provedor, mas se aqui ele ainda é pedinte, não consegue prover. É preciso renovar a mitra, desenvolver-se. Obrigado, pastor Romulo, muito obrigado. Obrigado, irmão. O diabo, ele quer parar a restauração dessa obra. A oposição de Satanás está aqui. Aqui, irmãos, algum desenvolvimento. Tem coisas que podia, hoje não pode mais. E tem coisas que não podia e hoje pode. A minha filha mais velha, quando ela era criança, ela podia andar nua na minha frente. Agora não pode. Quando ela era criança, não podia dirigir o meu carro. Agora pode. Quando você vai se desenvolvendo em Deus, tem coisas que podia, hoje não pode. E tem coisas que não podia e hoje pode. Precisa se desenvolver. Mas é difícil para a gente, por quê? Porque o desenvolvimento com Deus implica em largar as coisas de Deus para pegar as coisas de Deus. Você já parou para pensar que parte da nossa estagnação não tem a ver com o diabo em si, mas com aquilo que Deus nos deu e que nos serve mais para o tempo de hoje, mas a gente ainda está. Já falei isso no lugar, mas vou repetir aqui. O primeiro desafio de uma criança, de um homem, de uma mulher é aprender a andar. E o segundo grande desafio é andar de bicicleta. Só que é complicado. O segundo grande desafio se torna pior. Por quê? Porque no primeiro grande desafio o pai ensinou. Foi o pai que ensinou. O pai chama a criança para andar, mas ele ensina: se você vai cair, freia. E agora vai ensinar a andar de bicicleta e diz: se vai cair, pedala. E aquele ensino de mecanismo de aprendizado do pai na primeira ordem, agora parece que é o grande desafio para desenvolver a segunda. Deus quer nos desenvolver, renovando nossa mente. Por isso que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação. Só que é transformai-vos, eu me transformando pela renovação da mente. E não é difícil de você detectar quem não se transforma. Quem não se transforma, ou melhor, quem não renova a mente. A pessoa que não renova a mente, ela não se transforma, ela quer transformar o outro. Quem está na renovação da mente, ele não quer mais transformar o outro. Ele trabalha para se transformar, porque ele entendeu que ele é a obra de Deus. Então eu vou aprendendo que Deus, tem coisas que Deus faz para mim, tem coisas que Deus faz por mim, e tem coisas que Deus faz em mim. Tem coisas que Deus faz para mim. Deus dá coisas para mim. Tem coisas que Deus faz por mim. Tem coisas que Deus dá para nossas filhas por minha causa. Mas tem coisas que Deus faz em mim. E quando que Ele faz em mim? Quase sempre que Ele não faz para mim, não faz por mim, Ele está fazendo em mim. Porque só o que Ele faz em mim é que resulta no que Ele vai fazer através de mim. Desenvolvimento pessoal, para podermos responder essas demandas tão grandes e maravilhosas que foram faladas aqui, principalmente como pastores, como líderes. Desenvolvimento, para quê, irmãos?
para que possamos ter perto de nós pessoas maduras. Aconteceu um tempo atrás que um líder de louvor de uma denominação que tinha uma banda grande, ele veio num café aqui, ele pediu para mim, disse: pastor, eu queria te pedir uma coisa, eu queria que você me mentoreasse, me discipulasse. Eu disse: dura coisa me pedistes. Ele disse: vamos ver onde é que... Ele disse: qual é o teu problema hoje? Esse é o meu problema hoje, pastor, é que a minha equipe de louvor, ela não se compromete. Não se compromete com o horário, não se compromete com o ensaio, não se compromete com o cuidado dos instrumentos. Eu não sei por que eles não levam Deus a sério, como ele falou. Eu digo: uau. Eu disse: irmão, você quer ser discipulado mesmo? Disse: pastor, por isso eu estou te falando. Se você quer ser discipulado, mude a sua pergunta. Não pergunte por que a sua equipe não se compromete. Pergunte a você que tipo de liderança você tem, que não gera na sua equipe um espírito de comprometimento. Irmãos, as perguntas mudam quando você começa a renovar sua mente. Seu desenvolvimento pessoal precisa acontecer. Deus vai arrebentando e destruindo as nossas idolatrias. Satanás está à direita para se lhe opor. Deixa eu ver como é que está o relógio. Eu tenho uns minutinhos ainda. Eu quero trabalhar como pastor aqui nessa manhã. Eu quero abrir um texto para a gente entendermos um pouquinho o nosso contexto de igreja, porque pastor fala de igreja, você já sabe, amém? Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 5. Pedro 5. Irmãos, tem versículos na Bíblia que eles de tão abençoado, parece que se transformam em maldição. Verdade. São versículos tão poderosos que eles parecem que se tornaram uma Bíblia. A gente não sabe dentro de que contexto eles estão, qual o versículo. Quem sabe o que está em 1 João 3, 15 ou 17. A gente sabe que está no 3,16. Ele é tão forte que ele apagou o resto. Quantos conhecem quando a Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, o nosso adversário está ao vosso redor buscando a quem devorar? Todos nós conhecemos, amém? Está em 1 Pedro, no capítulo 5. Mas eu gostaria de nós pensarmos como igreja. Irmão, eu estou falando de congregação, de coisas que para quando você for embora e chegar lá na sua igreja, porque a gente tem um dia a dia a viver, amém? Versículo 1 do capítulo 5 de 1 Pedro diz o seguinte: aos presbíteros escrevo eu, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. E aqui, irmãos, eu já aprendo um negócio. Nós sabemos que o presbitério é, na hierarquia, o lugar máximo da igreja. O presbitério, os presbíteros, os anciões, os bispos, eles são a autoridade hierárquica da igreja. Não estamos falando aqui de dom ministerial, mas de presbítero. E é interessante que o apóstolo Pedro, ele escreve assim: aos presbíteros da igreja escrevo eu, que sou um presbítero com eles. Quando ele abria para as nações, ele era um apóstolo. Quando ele chegava na igreja local, ele era um presbítero junto com os presbíteros, porque ele era um presbítero. Presbítero. Agora, as denominações evangélicas no Brasil venderam para nós o presbítero como alguém que vem antes, como uma hierarquia. Porque você é diácono, depois é presbítero, depois você é evangelista, depois você é pastor. E misturaram cargo com dom ministerial. Mas Deus está ajustando as coisas.
Que serviu por um tempo, serviu, irmãos. Por incrível que pareça, tem coisas, irmãos, tem mentiras que Deus deixou a gente acreditar e ela nos protegeu por um tempo. Para algumas pessoas, Deus até hoje não pode revelar que pode usar uma saia que não precisa ser no pé. Porque quando descobrir isso, vai usar mini saia. Então Deus deixa ela acreditar sim, porque de certa forma protege. Limita, mas protege. É uma cidade de refúgio. Proteção, mas redução. Eu já disse para minha Sarinha quando ela era criança. Ela está com anemia, precisava comer ferro. Acho que é ferro, é isso. E ela disse, eu não como fígado, não como fígado. Filha, é a mesma alcatra que o pai come. Aí ela comia alcatra. Comia o fígado. Eu deixava ela acreditar que era alcatra. E eu era o pai. Protegeu ela. Agora está com 16 anos, mas se eu tiver que falar isso ainda, ô pai, tem algum problema. Porque quando a pessoa é neném, você já viu um nenenzinho, irmão? O pai vai trocar a fralda e faz xixi na cara e a gente ri. É legal, Deus ri também. Você já imaginou um filho com 15 anos de idade, aquele negócio quente na tua perna? Oh, meu, aí... Pô, dá licença. Pô, é engraçadinho quando é bebê, irmão. Mas precisa crescer. Amém? É engraçadinho quando é bebê. Mas precisa crescer. Desenvolver. Crescer com Deus nos processos. Eu creio que sobre os processos de crescimento, eu creio que o pastor Luciano provavelmente vai nos ajudar melhor nisso. Capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo e participar da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não tendo domínio sobre a herança de Deus. A igreja não tem domínio sobre as pessoas. Pastor, líder maduro, não tem domínio sobre as pessoas. Irmãos, às vezes a gente que é pastor, o cara chega na igreja quebrado, casamento quebrado. O cara chega, finança quebrada. Aí a gente gasta tempo com ele, de dia, de noite, de madrugada, restaura o casamento, restaura as finanças. Só que aí o pastor acha que agora ele é direito adquirido, patrimônio dele. Se um dia essa pessoa resolve ir embora, é ingrato. Chegou aqui quebrado, chegou aqui não sei o que. Irmão, sabe por que ele se ofende? Se ofende porque acha que foi ele que fez. Se ele entendesse que era Deus, não se ofendia. Se entendesse que é Deus que fez. Então sai dali e vai para outra igreja. E o pastor fica bravo, fica ofendido. E quase sempre é nessa linha, irmão. Se sair dali e vai para o inferno, vai para o mundão, vai se acabar nas drogas, não tem problema. O problema é se vai para outra igreja. Como aquelas duas mulheres que Salomão encontrou, você sabe. Tiveram um filho na mesma madrugada, uma dormiu em cima do filho. Você conhece a história. Aí ela trocou o bebê de madrugada. Quando a mãe verdadeira acordou, viu que o filho era morto, não era o dela. Entrou aquele litígio. Quem ia provar? Chama o sábio Salomão. Ele vem, pega uma espada e diz: eu vou cortar essa bebê no meio. Da metade para uma, metade para outra. A mãe verdadeira levanta a mão e diz: deixa aí. A outra diz: não, pode cortar. Porque a mãe falsa, a igreja falsa, se não vai ficar com ela, pode matar. A verdadeira não, bom se fica comigo, mas eu prefiro vivo. E quem que define isso? A espada do rei. Define a falsa da verdadeira. Precisamos amadurecer como líderes. Irmãos, às vezes a pessoa vai sair de mim, ela vai para outra. Às vezes o cara, o guitarrista, ele decide se abrir por afinidade
com o líder dos jovens e não com o líder do louvor. Não, mas daí não pode. Por que não pode? Se tornar dono da pessoa. Não, se não for do líder da célula. Irmão, se o cara está numa célula que ele não pode se abrir com outra pessoa que não seja os líderes, é uma célula morta. Tem câncer. Agora a pessoa não é má, né? Nós estamos falando de uma liderança má ou ruim. Nós estamos falando, irmãos, de amadurecimento. Porque isso no nosso tempo, houve um tempo que deu certo. Não morreu ninguém, Deus protegeu. Só que nós precisamos progredir, crescer. E eles falam ao presbitério, a liderança máxima da igreja. Eles dizem, não pode ser dono, não. Para que, ele diz, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo sacerdote, o sumo pastor, melhor dizendo, alcançareis a incorruptível coroa da glória, que o Fernando falou. Tem uma coroa, se você não quer, eu quero. Agora, semelhantemente vós, jovens, irmãos, essa palavra jovem aqui, não está falando de idade, mas da segunda camada de liderança da igreja. A segunda camada de liderança da igreja. Fala aos anciões, depois fala aos jovens. Sede todos sujeitos uns aos outros, revestíveis de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso que Deus vai falar de sujeição, não fala com a primeira camada. Porque a primeira camada não se preocupa, que Deus trata, irmão. E horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Mas com a segunda fala de sujeição. Porque Deus vai trabalhar ali as arrogâncias, vai trabalhar ali os orgulhos. Por isso ele fala: humilhai-vos, revestivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Ao seu tempo, é o tempo de Deus. Irmãos, não adianta fazer briga para vir para frente, não. Jesus já falou: quando chegar numa festa, não tem essa coisa que não me dão oportunidade. Irmãos, tiraram o púlpito do pastor Fernando, mas ele não tiraram a oportunidade dele, não. Jesus chegou numa festa, senta atrás. Não senta na primeira fila, não, porque pode chegar alguém e dizer assim: olha, chegou uma pessoa mais importante, você precisa sentar lá atrás. Ele disse: não, senta atrás. Porque se o dono da festa te chamar para você sentar, irmãos, se o homem te põe na cadeira da frente hoje, amanhã ele põe você para trás. Mas quando o dono da festa, quando o dono da festa te colocar na cadeira da frente, você pode ser expulso da igreja, pode arrancar o que... Cara, não se preocupa. Mas deixa o dono da festa. Porque ao seu tempo, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque isso, ele tem cuidado de vós. Irmãos, eu sei bem o que é isso. Quando a gente está num quadro de insatisfação com liderança, que ansiedade. A gente quer falar. E Deus diz: pega isso tudo e vai para Deus. Que difícil, irmãos, ir para Deus quando você está ansioso. E o crente ansioso é pior do que o ímpio ansioso, porque o crente ansioso espiritualiza a sua ansiedade para manipular seus movimentos. É o que Marta e Maria fizeram. Você sabe a figura de Marta e Maria, o que representa? Lázaro estava doente e Marta fica sabendo: Jesus está aqui em Navegantes, no outro lado do rio, naquela cidade ali. Ela manda um torpedo de alta manipulação. Ela diz assim: irmãos, quantos pastores conhecem esse torpedo que eu vou te dar agora? Ela diz assim: mestre, aquele a quem tu amas está doente. Ou seja, se você não visitar, você não está doente, você não ama. Quantos já receberam esse tipo de torpedo, pastor? Fala para mim. Sabe, irmão, está precisando de uma visita. Sabe, tal fulano está sem nada em casa para comer. Quer ser generoso com a sua generosidade. Porque a alma ansiosa, e como Marta é um símbolo de ansiedade, crente, ela espiritualiza as coisas. Daí ela quer entrar numa manipulação para fazer as coisas acontecer. E Deus quer arrancar a gente desse lugar. Só que Jesus não andava debaixo desse espírito, ele andava acima. Então ele chega, Lázaro já está morto 4 dias. Quando ele chega, Marta vem. E Marta diz assim: mestre,
Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela censura Jesus e transfere culpa. Mas é interessante que agora chega Maria, a adoradora. E Maria diz a mesma frase: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Leia na Bíblia depois, a frase é a mesma. Só que Maria estava na lei do reconhecimento. Maria estava dizendo assim: mestre, se o meu irmão escolhesse morrer um dia que o Senhor estivesse aqui, tenho certeza que ele não morrer. A frase era a mesma, só que uma estava num espírito de adoração e reconhecimento, a outra estava no espírito de manipulação, censura e transferência de culpa. Por isso que com Marta Jesus discutiu teologia, e com Maria ele encontrou uma atmosfera para ressuscitar Lázaro. Porque a ansiedade faz a gente criar movimentos de manipulação. É horrível. Mas eu não descobri isso nos outros não, pode ficar tranquilo, irmão, eu descobri isso em mim. Versículo 8. Então, irmãos, versículo 7. Nós temos aqui Pedro, olhe para mim agora, por gentileza. Queria que você pudesse entrar nesse espírito. Pedro, direcionado pelo Espírito, ele está tentando corrigir uma relação entre a primeira e a segunda camada da igreja. Por quê, irmãos? Ouça-me, por favor, você que é líder. Se Deus consegue trazer harmonia entre a primeira e a segunda camada de liderança da igreja, com o restante você não se preocupa nada. Não precisa se preocupar. Mas se ele conseguir trazer uma desarmonia entre a primeira e a segunda camada da liderança da igreja, não importa quantos cursos, o MMI, mais o Yaz Xará, irmãos, são coisas que você não... Se a primeira e a segunda camada da igreja, ela estiver protegida em harmonia, a igreja está protegida. Agora, gostaria que você lesse comigo, versículo 8. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem? Uau! Então agora eu posso entender um pouco melhor em que contexto o diabo está. Eu achava, irmão, que o diabo estava ao derredor de uma boate, na passeata gay. Não, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor dos ajustes entre os irmãos na igreja. Porque a hora que um se ofender e ele puder paralisar a obra nele, ele entra e paralisa, e a vitória está grande, ainda que esteja dentro da igreja. É aqui que o diabo está ao nosso derredor. Aqui, nesse contexto. Primariamente aqui. Quantas casas ficaram paralisadas por tempo, por dias? O pastor Luciano que pode nos ensinar sobre isso, porque eles são estudiosos melhores. Quantos embargos teve aquela casa, pastor? Não precisa dar um número certo não, mas quantos embargos teve? A casa teve embargada algumas vezes. Embargaram a obra. Neemias e Esdras tinham que ir ao rei, e o rei liberava nova condição. Então se a obra está embargada, irmão, vamos ao rei. Ele está dizendo assim, ó, a obra da casa está embargada, eu quero liberar recursos para retomar a obra. Sambalate, Tobias estão aí. Versículo 7, 8. Ao qual resisti firme na fé. Sabe, irmãos, resistir firme na fé quem? Quem? Me ajuda, por favor. Resistir firme na fé quem? Mas quem que tem que resistir firme na fé? A quem eles têm que resistir firme na fé? O diabo, não o irmão. O diabo está tentando criar um desajuste. E Pedro está dizendo, nós somos a liderança, vamos resistir o diabo, não vamos resistir um ao outro. Para que a obra da casa não seja interrompida. Versículo 9. A qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Uau! Tem gente, irmão, que quer se mudar da cidade dele e vir morar em Itajaí, porque acha que aqui no Mevan, irmão, os mesmos sofrimentos estão passando em todos os vossos irmãos no mundo. Passa no teste, passa na prova, cresce, amadurece, desenvolve, não deixa essa obra ficar embargada. Porque os mesmos sofrimentos estão passando os vossos irmãos no mundo.
Mas a pessoa vem aqui, passa um café com o pastor, sai. Não, segunda-feira ela não está, terça ela não está, quarta ela não está, quinta ela não está. Bom, nós já tivemos reuniões, nossa, aqui de liderança. Vou falar sério, se fosse filmado, muita gente não vinha aqui. Houve brigas terríveis já. Quanto mais você se une. Por isso, irmãos, que na nossa equipe de governo nunca teve isso como regra. Nunca foi falado como regra. Mas a nossa equipe de governo, aqui, quando acontecia aqui, porque agora eu estou meio mais distante. Nunca se pediu sobre isso, mas nossas esposas nunca vieram. Glória a Deus. Por quê? Porque 80% dos problemas da igreja é mulher mesmo, quando é o homem brigando. Irmãos, nós tivemos guerra, brigas na mesa assim. Ainda bem que a mesa é larga. Mas se a esposa está junto, quando ela chega em casa, ela fica quieta na reunião, na briga, ela não vai falar nada. Chega em casa, tá, mas tu não escutasse o que o pastor fulano falou? Tá, ele falou isso. Tá, mas tu não viu que ele falou isso porque ele achava que isso, porque ele já quis, tu não percebesse? Pô, daí já abre o olho, cara. Porque Eva fez Adão abrir os olhos para aquilo que não devia abrir. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Irmão, a Bíblia diz, irmãos, Deus deu à mulher um poder de edificar. Cara, é um poder de edificar. Esse poder é tão grande, mas no reino do Espírito de Deus, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Se ela virar essa chave errada, ela destrói. Bom, Deus falou que o diabo teve uma conversa com Deus e disse assim: quero Ló. Ele disse, pode fazer o que você quiser, arrebenta com tudo. Pode até botar doença, mas não mata ele, a vida dele você preserva. O diabo saiu. Cara, foi acabando com tudo. Matou os gados, matou o boi, matou o filho, matou tudo. Quem sobrou? Sobrou a esposa. Quando ele veio em casa para matar a esposa. Quando ele chegou ali na sala, ele escutou uma conversa. A esposa dizendo assim: amaldiçoa-se Deus e morre. Ele disse: vou deixar vivo. Porque ela está pensando coisa que nem passou pela minha cabeça. Arrumou uma parceira ali fantástica. Diga, ó, irmãos, deixa eu te falar. Um homem ou uma mulher de Deus fora do seu lugar. Irmão, o que é um demônio? Um demônio é um anjo fora do lugar. Por que Adão perdeu o seu lugar? Porque ouviu uma mulher que já estava fora do seu lugar. Por quê? Porque ela conversou com alguém que estava fora do seu lugar. A mulher, a Bíblia diz que a sábia edifica a casa, e a tola com as próprias mãos Quando que ela destrói? Quando ela usa as próprias mãos. Por que a sábia edifica? Porque a sábia não usa as suas mãos. É chocante essas coisas falar na igreja hoje. Por quê? Porque você vai ser taxado como machista e coisa do gênero. Irmãos, eu estou abrindo um parênteses aqui para falar algo. A submissão para a vida da esposa, ela precisa ser melhor organizada na igreja. A Bíblia diz que como marido e esposa, se é Cristo e a igreja. E o que o marido Cristo diz para sua esposa? Se você andar em submissão a mim, você não vai fazer só as obras que eu faço, mas fará maior que ela. A submissão da esposa não é anulação, mas potencialização de autoridade. Por isso que em 1 Coríntios 11:10, quando fala da mulher andar em submissão, faz referência aos anjos e não a demônio. Mas a gente quer assustar, fala de demônios. Essas mesmas coisas estão passando pelos vossos irmãos em todo o mundo.
E você pode achar que isso é machista? Irmãos, feminismo é um machismo ao contrário. Nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. A Bíblia diz que a mulher que teme o Senhor, seu marido é louvado à porta. Por isso que tem algumas discussões se a mulher não deve estar presente. Por quê? Por causa da estrutura emocional dela. Por causa da estrutura psíquica dela. Irmãos, os homens vão jogar bola e saem num grupo de amigos. Na metade do jogo você acha que eles são... Se não tem um outro amigo para separar, briga ali. Mas quando acaba o jogo, o homem ele é menos problemático nessas coisas. O homem na frente ele pode até não dar valor, mas na ausência o homem tem um... Irmão, você já viu os homens ímpios? Eles têm um código de fidelidade que é uma coisa interessante. Porque os das trevas, às vezes, são mais prudentes que os da luz. Alguém já falou. Já viu um homem quando se encontram? Tem dois amigos, chega um terceiro amigo. Daí cabeça, aí barriga, aí dentuço, aí não sei o quê. Mas quando um daquele vai embora, daí o outro diz, cara, esse cara é gente boa. Já viu como é que a mulher, quando chega uma, ai, fofa, tá linda, não sei o que, darará. Quando sai, engordou, hein? Mulher é diferente de homem, irmãos, e homem é diferente de mulher. Sabe qual é o problema hoje? O problema hoje é que nós estamos debaixo de um espírito que não aceita que mulher é diferente de homem. Irmão, não ser igual não é ser inferior. Não queira ser igual, irmãos. Continue a favor do casamento da diversidade. Porque casamento da diversidade é você que tem. Casamento da diversidade é um homem que é diferente de uma mulher. Então isso é casamento da diversidade. Um casando com o diverso. Dois casando igual não é diversidade. Eu não sei porque que chama casamento da diversidade e duas igual. Isso que é casamento de diversidade. É um homem casando com uma mulher. Porque isso é um diverso do outro. Bom, homem é diferente de mulher. Mulher é diferente de homem. A mulher sábia edifica o lar. Bom, você vê um cara assim, valentão assim. Quando eu desço daqui, eu sou pianinho na mão da Lulu. Fala por ti, pastor Zirmem está... Não. As pessoas dizem assim para mim, pastor, a tua mulher não prega? Diga, ela que prega. Prega, eu nunca vi, prega eu. A mulher sábia, ela acaba com o marido. A mulher sábia, ela não destrói a casa, ela destrói o marido. Ela tem um acesso, irmão, que você não sente a picada quando tu vê, já está entrando aquele negócio na veia ardendo, é bezetacil. Porque ela foi chamada para edificar. Irmãos, entenda a submissão da mulher da seguinte forma. E sobre esse ponto eu vou encerrar aqui e já quero encerrar de vez. Você pensa um casal na idade da caverna. Você tem uma esposa que está lá dentro de casa fazendo alguma coisa e o marido está lá no sofá de pedra vendo um filme na televisão de pedra. O Flintstone. De repente a mulher diz assim: meu amor, nosso menino está lá fora e uma besta fera está se aproximando.
precisamos tirá-lo dali. Irmão, quem é que disse para essa mulher que tem uma besta fera aproximando? Cara, isso Deus deu para ela. Mulher tem uma percepção, cara, que um homem não tem. Ela é profética, ela faz o profético, ele faz o apostólico, e é uma coisa fantástica. Só que agora, irmãos, ela operou o que ela tinha que operar. Só que esse cara aqui, esse cabeção, ele decidiu que ele vai esperar acabar o capítulo do filme para ir lá. Nessa hora, ela é tentada pelo seu instinto salvador sair do seu lugar e pegar a criança. Quando ela vai, ela saiu do seu lugar. Quando ela sai do seu lugar, ela habilita um demônio para botar o cara num cativeiro de passividade. Agora ele vai assistir o filme inteiro. E isso se torna um ciclo. Quanto mais ela assume o lugar de fazer, chega um tempo que ela está cansada, e ela senta com o pastor e diz: não faz nada, ele não arruma essa iniciativa, para ela entender que ele botou ele nesse lugar. Por isso que uma mulher submissa não é uma mulher boazinha. Uma mulher submissa é uma mulher, ela não precisa ser boazinha, ela não tem que ser boazinha, ela tem que ter fé para depois ver a besta fera aproximar, esperar que se o cara não levantar, Deus guarda. Precisa de fé, não tem que ser boazinha. Isso é. Versículo 10. Versículo 10. E o Deus, bom, eu deixei isso para o final, você não vai perder agora. Versículo 10. E o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, que vos chamou à eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Se eu aceito os processos, se eu resisto o diabo e não o irmão, se eu me permito ir sendo renovado e sendo reciclado por Deus, o Deus de toda glória, Ele vai me fortalecendo, Ele vai me aperfeiçoando, porque esse mesmo processo está se passando pelos irmãos em todo o mundo. Eu queria que as mulheres não ficassem bravas comigo, porque não é possível, tanto que eu luto para esses homens tratarem a sua esposa com amor, eu não mereço ser odiado por elas. E pastor precisa ser amado. Profeta não liga. Pastor não, se ele não for amado, ele se ofende. Então, por favor, não fique bravo comigo. Estamos ajustando. E se tem um excesso aqui, outro ali, que Deus quer usar como um estado de choque, deixa ele fazer. Não fique com a ofensa, fique com o ensino puro. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia.